Senhor Jesus, obrigada por mais um dia, Pai, em que o Senhor nos concedeu o fôlego de vida, a oportunidade de estar aqui, meu Pai, na tua presença e aprender mais de ti. Senhor, que o Senhor abençoe este trabalho, meu Pai, que nós possamos sentir, Pai, a presença do Teu Espírito Santo em nosso meio, meu Pai. Abençoa cada um que aqui está, Senhor, supra todas as necessidades. O Senhor conhece o coração de cada um, meu Pai, consola. Oh, meu Pai, abençoe a Ellen, Pai, que irá louvar o Senhor nesta noite. Meu Pai, abençoe o Luiz, que irá trazer a sua palavra. Oh, meu Pai, esteja conosco. E é isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A Ellen está com a oportunidade para entoar os dois hinos. Gente, Pai do Senhor, eu vou começar com um hino que eu acho ele muito lindo e eu acredito que vocês já devem ter escutado, que é o Não Desisto, do Jessé Aguiar. E ele é um hino que me toca muito porque ele fala que em meio à batalha, Deus está ao nosso lado, está pronto a nos ajudar e eu realmente sinto isso e é lindo. Vamos começar. Foi em questão de segundos. Eu fui atingida em sequência, eu caio no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar, eu tava atingido, continuar. Então um lugar bem seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha, um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo, notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão para poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Meu Deus, meu Deus. Mas em meio à batalha, um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo, notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo. E ele olhou nos meus olhos o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão para poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar
que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Nós vamos lutar, nós vamos. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Glória a Deus, aleluia. O outro hino que eu vou estar cantando, ele é um hino muito conhecido, mas que muitas vezes, de tanto cantarmos ele, de tanto escutarmos, a gente já fica muito monótono, nós já ficamos muito fácil e já é algo normal. Mas eu convido você essa noite a prestar atenção na letra desse hino e declarar que só o nosso Deus é santo, que só Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Amém. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois, três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Deus, Deus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus.
Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Aleluia, glória a Deus. Gente, o pregador saiu. Cadê o pregador? O Luiz já está aqui, voltou. Luiz, você está por aí? Oi, gente, tô aqui. Tá me ouvindo? Ah, tá. Tô ouvindo. Agora eu quero convidar a Raquel a orar pelo Luiz, né? Que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Tá bom, então vamos orar, né? Senhor, meu Deus, Pai, nós te apresentamos agora, Senhor, a vida do teu filho, Pai. Para que tu possa, Senhor, estar abençoando, que, Senhor, que o Espírito Santo, Senhor, possa falar por ele, Senhor. Pai, nós te agradecemos também pelos hinos que já foram entoados, Senhor, nessa noite, Senhor. Que possa, Senhor, ter alcançado várias vidas aqui, Pai. Pai, que tu prossiga com nós com o final desse estudo, Pai. Que tu possa estar abençoando, Senhor. Que tu possa falar com cada um de nós, Pai. Que tu se faça presente, Pai. É por isso que nós te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor para todo mundo. Amém. Quero dizer que é um prazer estar aqui, né? Bendito é o fruto entre as mulheres. E, gente, só tenho a agradecer mesmo a Deus e a vocês, mas agradecer principalmente a Deus por... tá baixo? Vocês não estão me ouvindo bem, não? Tá dando para me ouvir? Uhum. Para mim tá bom. Pra ti tá Pra mim bem? também. Tá, se vocês não estiverem me ouvindo direito, aí vocês podem falar que eu falo um pouquinho mais alto, ou então, tá? Eu vou tentar segurar aqui, porque eu acho que assim fica melhor. E eu tenho muito a agradecer a Deus por, é, por ter levantado vocês para fazer essa ação que vocês têm feito, né? E isso é algo muito lindo. A gente que, principalmente que está na frente de lideranças, a gente fica muito feliz quando nós vemos que a Igreja do Senhor, revelada em vocês, vou tirar um fone que eu fico doidinho com um fone todo tampado, deixar só um. E é muito bom ver quando a Igreja do Senhor, refletida em vocês, que já estão na sua fase de adolescência e juventude, vocês de livre e espontânea vontade, vocês se colocam para estar reunidas, para buscar a face do Senhor, para aprender mais do Senhor, para se instruir na palavra. Porque é igual eu sempre falo para os meninos da mocidade, né? A congresso é sempre muito bom, esses eventos são sempre muito bons, mas o que... Obrigado pela... Muito bom, Naís. O que nos sustenta é o arroz e feijão, né? Então é a busca pela palavra, é a busca da face do Senhor em oração, é o jejum. Inclusive, eu acredito que vocês vão continuar estudando Mateus e, na verdade, nesse capítulo aqui, a gente vai falar sobre jejum. Então, a gente vê o quanto o jejum é importante. E o Mateus 6, de forma específica, eu estava até conversando com a Raquel, ele é um capítulo que, assim, existem capítulos muito maiores do que ele tem 34 versículos, porém, ele é um capítulo muito profundo, ele trata a respeito de muitas coisas, então existe muita coisa que a gente pode estar falando. E, assim, eu vou tentar sintetizar ao máximo todas as coisas, e eu quero muito trazer questionamentos. E aí eu queria também que vocês estejam interagindo, tá? Quero muito ouvir vocês. E eu vou precisar muito da ajuda de vocês, que eu quero que vocês estejam com a Bíblia aí, porque eu vou falar assim: fulano abre em tal lugar,
fala, entendeu? Aí você já fica com a Bíblia aí. Quem já me acompanhou em EBD já sabe que as nossas EBDs são muito dinâmicas e a gente, né, eu vou estar falando assim, gente, alguém lê para mim e tal, porque existem inúmeras referências cruzadas, tá? Então tem a galera que tá dizendo que é tímida, mas vamos embora. Quem tiver coragem aí, se embora comigo, nós estamos com o mesmo propósito. Amém? E então, assim, primeiramente, eu vou ler todo o capítulo e depois a gente vai estar destrinchando as coisas, tá? Então, assim, o que me foi passado para mim foi que nós estaremos em um estudo, então estudo é sempre um pouco mais chatinho do que uma pregação, entendeu? Porque ele é exatamente sentar aqui na cadeira e escutar, entendeu? É discutir, pegar aplicações práticas para a nossa vida e destrinchar cada versículo e falar sobre e contar experiências bem no esquema de semente. Para quem já foi na semente, lá na sede, é um grupo de estudo dos jovens, alguns adolescentes já foram para lá também, e é extremamente maravilhoso, porque a gente pega muitas vezes, agora a gente está estudando, inclusive, a gente está estudando Mateus 6 também lá, e a gente tá pegando o Sermão do Monte como um todo, que é do capítulo 5 ao capítulo 7. A gente pega trechos, assim, cada versículo tratando sobre alguma coisa, e a gente vai destrinchar aquilo, e nisso a gente conversa sobre experiências, vivendo ou problemas ou superações a respeito daquilo que aquele trecho da Bíblia fala. Então, é muito bom quando a gente pega aquilo, a gente entende, e aí a gente aplica aquilo para nossa vida prática. E quando, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, a gente vai falar a respeito de amar os nossos inimigos, né? Que foi algo que foi tratado em uma semente. Então, assim, muita gente começou a contar, né? Causos, né? Contar testemunhos a respeito de pessoas que elas tiveram pessoas assim que se voltaram contra elas de maneira inexplicável e elas não entendiam por que aquela pessoa tinha tanta raiva dela. E aí tudo isso mudou na oração. Inclusive, eu até contei um testemunho bem engraçado, que eu acho que eu tinha 6 anos de idade, 7 anos de idade. E aí tinha uma menina na minha sala que o nome dela era Sara. E a Sara me odiava. A Sara me odiava e eu não entendia aquilo. Eu falava assim, meu Deus. E às vezes eu queria me aproximar da Sara, né, para brincar, que é tudo menininho, né, gosta de brincar com todo mundo. E aí ela sempre fazia cara feia para mim e às vezes me batia e eu não entendia aquilo. E eu, meu Deus do céu, era muito. Olha, tem uma Sara Bezerra aqui no grupo. Pois é, Sara. E ela não gostava de mim de jeito nenhum. De jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí o que acontece? Eu cheguei em casa falando com a mãe. Falei assim, mãe, tem uma menina na minha sala que ela não gosta de mim, que ela me detesta, ela não sei porquê, mas ela não gosta de mim e eu não consigo entender isso. Aí ela pegou e falou assim, meu filho, ora por ela. Aí eu? Eu que vou orar pela Sara? Vou nada, aquela menina nem gosta de mim. Não gosto dela de jeito nenhum, não vou orar por ela não. Ela fala assim, pois tá bom, se você não quiser. É, 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 se você quiser resolver o problema, você vai ter que orar por ela. E eu falo, mãe, mas eu vou orar pra quê? Pra Deus fazer ela quebrar o braço? Eu falo, não, meu filho, não é assim que você vai orar. Você vai orar para que Deus abençoe a vida dela. Aí que eu não entendi aquilo. Só que, como a minha base espiritual sempre foi seguindo conselhos da minha mãe, e glória a Deus por isso, eu peguei e comecei a orar pela Sara. E eu orei pela Sara, tipo. E teve um dia assim que eu notei que a Sara começou a me tratar bem. E aí é isso aqui. E eu nem sabia do Sermão do Monte, nem sabia da existência do Sermão do Monte. Então, assim, eu pude entender o poder da oração naquele momento. Tinha 7 anos de idade, entendeu? Então, assim, no Sermão do Monte, a gente aprende muitas coisas que elas vão pegar e elas vão elevar o nível na verdade, nem levar, ela vai trazer mais profundo a respeito do que é ser cristão, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente pensa, cristão é fazer... Não, cristão, ele está muito mais na nossa essência. E é isso, exatamente isso, que o Sermão do Monte vai tratar. Ele vai tratar muito sobre as nossas intenções, ele nos vai dar muitos e muitos
instruções a respeito de coisas que as pessoas, às vezes, elas pensam que é somente um ritual, mas Jesus ali, ele pegou e falou assim, olha, a coisa é muito mais embaixo. Então, antes, quando que o pecado era você, por exemplo, fazer um pecado de adultério, que naquela época era digno de morte, quando veio Jesus, ele falou assim, agora, se você pensar em adultério, você está pecando. Então, Jesus, ele pegou e trouxe um nível muito mais profundo. Ele falou, agora, amigão, você pode ser condenado por aquilo que você pensa, por aquilo que você alimenta. Então, Jesus, ele trouxe uma complexidade, um peso muito maior sobre o que é ser filho de Deus. Então, o evangelho da graça, ele não veio para facilitar, pelo contrário, ele veio para fazer a gente viver aquilo que a gente lia de forma interna. E a gente vai ver muito isso aqui hoje. Então vamos começar, porque eu já falei demais. E já é 10h36. Meu Deus do céu. Vamos lá. Só um momentinho. Só um momentinho, rapidão. Desculpa, gente, é porque eu fui pedir um pouquinho de água, porque eu falo muito. E aí eu começo a ficar sem saliva na boca. E assim, o capítulo 6 de Mateus, ele vai se separar em algumas partes. E a gente vai muito ver isso por partes, né? Então, a primeira parte ele vai falar sobre caridade. A segunda parte ele vai falar sobre oração. Depois, ele vai falar sobre jejum. Depois, ele vai falar sobre riquezas do céu. Depois, ele vai falar sobre a luz do corpo. Depois, ele vai falar sobre Deus e as riquezas, para fechar. Entendeu? Então, assim, inclusive, é aqui nesse capítulo em que a gente é exposto ao maravilhoso Pai Nosso, né? Então, vamos lá. Obrigado, mãe. Olha minha caneca do Mickey. Mateus, a partir do capítulo 1. Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Detalhe, a minha Bíblia está na tradução NTLH, beleza? Para a gente entender melhor. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Detalhe, vou até ler de novo. Mesmo você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo o que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quando vocês forem orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, e eles receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque eles fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que teu nome é santo, né? Que santificado seja o seu nome. Venha o teu reino e que a tua vontade seja feita tanto aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes que sejamos tentados, mas nos livre-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. O jejum. A gente vai falar sobre o jejum agora, versículo 16. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. De novo, Jesus, né, ele utilizando essa mesma estrutura. Mas você, quando jejuar, lave o rosto, penteie o cabelo para que os outros não saibam que você está jejuando. E somente o seu pai,
que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões também arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí também estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como terrível será essa escuridão. Um escravo, ele não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Em outras traduções, ele vai falar a Mamon, que é o Deus, ou melhor, o demônio do dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que vocês precisam para viver, nem com a roupa que vocês precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus que investe a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, onde é que vamos arranjar bebida ou onde vamos arranjar roupas. Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará consigo mesmo as suas próprias preocupações. Para cada dia, basta o seu próprio mal. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos destrinchar esse trem, porque é muita coisa, gente. Nossa, isso aqui fala sobre muita coisa. Vou tentar ser breve em algumas partes e ser mais profundo em outras, porque eu acredito que existem algumas coisas aqui que elas são bem em cima. Pá, é isso aqui e acabou. Agora outras são mais profundas dentro desse capítulo. Então, eu tenho alguns questionamentos para vocês. A partir do versículo 1 ali até o versículo 15, ele vai falar... Gente, desculpa que eu tô bocejando. É porque quando chega esse horário, e a gente tiver que nem eu, já tá morrendo, tá na hora de estar dormindo, mas eu estou atento, viu? É porque o corpo, ele tá cansado, mas não se preocupe. Até o versículo 15 ali, ele vai falar a respeito da caridade e também da oração, né? E a gente vai entender nessa primeira parte desse capítulo a respeito das intenções, tá? Existem alguns... para ser mais breve, eu mesmo vou ler as referências que eu peguei aqui. Mas, por exemplo, se você for lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 ao 7, ele vai falar assim: aquele que semeia com moderação, colherá com moderação. Em Atos 20, versículo 35, ele vai falar: é mais abençoado dar do que receber. Em Filipenses 4, 19, ele vai falar: Deus suprirá todas as suas necessidades. Deuteronômio 15, 10, Deus fala: dê generosamente. No outro capítulo 16, versículo 17, vai falar: dê como Deus deu a você. Aí, um pouco mais para frente, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9, ele vai falar: eles ofereceram a Deus de todo o coração. Provérbios 3, 7, que é um livro que eu amo demais, ele vai falar: não negue o bem quando estiver em seu poder fazê-lo. Provérbios 21, um pouquinho mais para frente, versículo 26, fala: o justo dá e não recua.
João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essas são referências a respeito de pontos em que o Senhor, na sua palavra, ele vai falar sobre dar, sobre doar. E quando Jesus Cristo ele vai ensinar a respeito disso, vocês podem notar que Jesus ele não fala que existe problema em, eu estou levantando, adorando, eu não estou, eu estou, tem problema eu, por exemplo, falar, deixar muito claro que eu fiz doações. Ele diz que esse não é o problema, até porque pessoas estão sendo ajudadas. Mas a respeito da intenção das pessoas que estão fazendo ali, ele vai falar, essas pessoas elas já têm o que elas querem, porque elas querem atenção. E quando elas querem atenção, elas já estão tendo a atenção das pessoas. Porém, Jesus Cristo ele vai nos falar a respeito de algo muito mais rico e mais importante, que é a intenção do nosso coração. Por quê? Porque isso não vão ser coisas que nós vamos receber aqui, talvez. A gente não vai ser reconhecido, pelo contrário, às vezes a gente vai ser desprezado. Mas, lá na frente, no capítulo 6, ele fala, acumular tesouros, não aqui na terra, mas nos céus. Porque esses tesouros que a gente acumulou com Deus, a traça não pode roer, nem nada pode destruir. Por quê? Porque é o galardão que nós vamos receber quando nós estivermos no céu. Se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui. Em Apocalipse, no julgamento final, no capítulo 46, ele vai falar a respeito do julgamento das nossas obras, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente, inclusive, nós da Universidade de Shaddai, a gente está estudando na EBD o Escatologia. E em Escatologia, uns 2 capítulos para trás, a gente estudou o Tribunal de Cristo. E no Tribunal de Cristo é onde as pessoas elas vão ter as suas obras provadas pelo fogo, né? Então, tem as obras de palha, de feno, de diamante, e todas essas obras elas vão ser provadas pelo fogo e a gente vai receber as provas que resistirem ao fogo, né? A gente vai receber o galardão pelas provas que resistirem ao fogo. Deixa eu ver se eu acho bem aqui, só para deixar mais pontuado aqui para vocês. Mas depois, se eu não conseguir achar bem aqui rapidão, depois eu mostro para vocês. Beleza? Mas o fato é, a gente precisa ter uma visão muito de eternidade. E me faz pensar muito isso quando a gente estuda o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte ele é um convite à saída do imediatismo, que é o que a gente vive muito. A gente quer muito fazer coisas para que a gente ganhe o mais rápido possível. E quando a gente entende que nós somos cristãos e a gente aprende com Jesus lá no Sermão do Monte, a gente vê que existem muitas coisas que nós fazemos que a gente não vai ter necessariamente resultados disso aqui na Terra. Por quê? Porque Jesus Cristo ele não quer que a gente olhe para as nossas obras com um olhar de imediatismo. Deus ele quer que a gente faça as obras entendendo que nós fomos chamados para a eternidade, e na eternidade que nós vamos desfrutar de tudo isso. Então, muitas vezes, tudo aquilo que nós vamos fazer, não necessariamente a gente vai receber algo em troca, mas a gente entende que eu estou semeando na eternidade, e é na eternidade que eu vou receber o meu galardão. Então, o que vai valer enquanto nós estamos aqui na Terra é a intenção do nosso coração em fazer certas coisas. Então, se a nossa intenção é o imediatismo, é de receber coisas aqui, a gente já vai receber aquilo que a gente precisa aqui, mas a gente não vai ter o galardão. Então, a gente não tem que fazer boas obras motivados para que as pessoas vejam que essas são boas obras e elogiem a gente, né? Jesus Cristo, ele chama isso de sua justiça. Esse é o tipo de justiça que as pessoas elas podem alcançar por conta própria, mas sem Deus, mesmo que as pessoas elas façam boas ações, geralmente a motivação para essas boas ações é uma motivação egoísta. Então a própria justiça do homem, que não é a verdadeira justiça, ela busca receber algo em troca, e ela busca atrair atenção para si mesma. Então, olha como eu sou bom, né? Então, existem algumas questionamentos que você pode perguntar para você mesmo. Como que a gente pode ter cuidado com isso? Como que eu posso avaliar as minhas próprias motivações?
Porque as pessoas, elas fariam intencionalmente boas ações na frente de outras. E quais são alguns exemplos de coisas que nós podemos fazer na frente de outras pessoas para obter reconhecimento? Há algum exemplo na Bíblia de pessoas que fizeram isso? Por que tal pessoa não recebeu a recompensa de Deus? Ela não recebe. E não é a ação de dar as necessidades o mais importante? Então, assim, mas não é o dar que é mais importante? Não, não é o dar que é mais importante. Muitas vezes Deus está usando você, sim, para estar atendendo a necessidade de alguma pessoa, algum povo. Porém, o importante não é o ato de dar, mas sim a intenção. Então, assim como a gente falou, o Sermão do Monte, ele chama a gente para um nível muito mais baixo. Então, o que a gente pode fazer para que o que muitas vezes as pessoas elas fazem para obter reconhecimento de alguém? Por exemplo, funcionário que ele trabalha mais forte ele na frente do chefe, depois ele dá uma relaxada. As pessoas, por exemplo, na igreja que querem ou ficar ali na frente, ou sendo um líder, que desejam ser líderes, ou que desejam estar cantando ali na frente, ou desejam estar fazendo alguma coisa, mas elas querem ser vistas, elas querem ser notadas. Vou contar um testemunho aqui para vocês. Eu tenho uma amiga minha que hoje ela desfruta de algo que ela sempre quis, né? Hoje ela tem uma certa notoriedade dentro do ministério dela. E aí ela me falando que, assim, muitas vezes, antigamente, ela olhava para pessoas que estavam no palco, né? E fazendo e trabalhando coisa linda, e ela falava assim, Senhor, eu queria tanto estar lá em cima. Eu queria tanto estar lá. E hoje, para a honra e glória de Deus, ela vive isso. Só que ela entende que na época que ela desejava isso, ela tinha motivações muito egoístas. Por quê? Porque ela queria estar sendo vista pelas pessoas. E é engraçado, e eu falo isso com muito temor, tá? E com muita seriedade. Eu falo para vocês, hoje eu sou líder da Mocidade Shaddai, que é a mocidade aqui do Palácio da Majestade Divina. E eu nunca desejei estar lá. Mas eu sempre amei estar nos bastidores. Por exemplo, nesse congresso agora da Almada, eu estava lá em cima, eu estava ajudando no que eu podia, né? Mas, quando terminou, por exemplo, o congresso, eu estava lá catando copo descartável que a galera deixou lá. Por quê? Porque eu gosto de estar onde as pessoas não veem. Pela graça dele, Deus me colocou ali na frente para estar adorando, e glória a Deus por isso. Isso, para mim, é um privilégio muito grande. Mas eu entendo que as pessoas estarem me vendo ali, para mim, não é o que eu preciso ter como objetivo. Não que eu despreze aquilo que as pessoas falam de mim, mas não é que eu despreze o que as pessoas falam de mim, mas é porque eu valorizo aquilo que Deus ele pensa sobre mim. E quando Deus ele olha para mim, ele não vê eu ali no palco, ele vê eu aqui dentro de casa, ele vê eu aqui no meu trabalho, ele vê eu em todos os lugares e ainda mais, ele vê dentro do meu coração, então ele vê minhas intenções. Então, para mim, o mais importante é eu entender e buscar que as minhas intenções elas sejam verdadeiras. Então, não é buscar palcos, mas sim buscar ser visto por Deus. Então, não importa onde eu esteja, eu sempre vou estar sendo visto. E quando ele olhar para mim, eu quero que ele me veja servindo. Então, qual é a solução? Nem todas as coisas significam que uma pessoa está procurando atenção. Nem tudo que as pessoas fazem. E não é errado, por exemplo, cantar lá na frente, não é errado contar para as pessoas, eu estou lendo isso, eu estou fazendo isso. Não, não é errado. Mas Jesus, como lá no capítulo 5, ele está se concentrando na atitude interior do teu coração. Então, a gente tem que avaliar a gente mesmo e as nossas próprias motivações. Jeremias, uma vez ele disse, o coração é enganoso e desesperadamente perverso. Então a gente guarde isso no coração de vocês. O nosso coração, ele é enganoso e é perverso, mas muito perverso. Ele é muito egoísta. Então, às vezes, quando você for num psicólogo, quando ele falar que você tem que pensar mais em você, você tem que... Tome um pouquinho de cuidado, tá? Porque existem muitas vertentes da psicologia que elas buscam uma coisa chamada antropocentrismo. Elas são baseadas no antropocentrismo, que coloca o homem no centro das coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com certas coisas. Falando aqui, eu não estou generalizando todos os psicólogos. Existem psicólogos e psicólogas que são abençoadíssimas, que fazem um trabalho excelente. Mas existem
certas vertentes. Eu falo, não falo de pessoas, eu falo de estudos de psicologia, tá? Estudos, psicólogos, que são referências para a psicologia hoje, que eles buscam muito antropocentrismo. Então, as pessoas, elas se veem muito aquilo ali. Então, o nosso coração, ele é enganoso. Então, toda vez que a pessoa fala assim, ouça o seu coração, não ouça o seu coração, ouça aquilo que Deus está dizendo sobre você. Luiz, mas lá em Colossenses vai falar que a paz de Jesus no seu coração, que a paz de Jesus seja o juízo do vosso coração. Tá vendo que ele coloca um elemento que não é o meu coração? Eu tô sentindo paz no meu coração. Peraí, mas você está em Cristo? Cristo, ele está estabelecendo paz sobre o seu coração para você fazer aquilo? Quando Paulo, aos Colossenses, ele vai falar isso, ele vai falar que a paz de Cristo em vosso coração seja o seu juiz. A paz de Cristo. Não é a paz do mundo. Então, muitas vezes, eu tenho a paz de Cristo, mas meu coração está conturbado. Não é um sentimento de calmaria, mas é a paz de Cristo. Ou seja, eu sei que em Deus, eu estou em paz. Por mais que muitas vezes o meu coração esteja turbulento. Entendeu? Então, é isso. Então, sempre peça para que o Senhor, ele sonde os corações de vocês. Por exemplo, em Jeremias 17, versículo 10, ele vai falar: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Então, o Senhor, ele é um Senhor que sonda os nossos corações. Para quem não sabe o que é sondar, é ver no interior e nos lugares onde nem mesmo a gente, às vezes, consegue enxergar. Então, às vezes existem certas coisas no nosso coração que ou a gente está em dúvida ou a gente não enxerga. Então, essa deve ser uma oração que a gente tem que fazer continuamente. Senhor, sonda o meu coração. Olha para dentro de mim e vê se há alguma atitude egoísta. Porque muitas vezes a gente não percebe. Então, é por isso que essa tem que ser uma oração constante, porque a gente não percebe. E, sabendo que o nosso coração é enganoso, a gente tem que pedir: Senhor, sonda o meu coração, Espírito Santo. Se existir alguma intenção egoísta no meu coração, mostre para mim. Eu cansei assim, às vezes eu tá lá em cima e eu senti que meu coração estava querendo se gloriar de algo. E eu falei: Senhor, em nome de Jesus, que toda glória que o meu coração está querendo estabelecer a mim seja quebrado em nome de Jesus e que toda glória seja para ti. Eu não quero essa glória. O meu coração quer ela para mim, mas eu não quero, eu não aceito. Por quê? Porque eu entendi que o meu coração, ele estava querendo ser notado pelas pessoas. E aí eu não foi pelo meu coração, mas foi pelo aquilo que eu sei. Não é pelo aquilo que a gente sente, é pelo aquilo que a gente sabe. Não é sobre o que sentimos, mas é sobre o que sabemos. E o que é que nós sabemos? Aquilo que o Senhor fala e diz e estabelece sobre nós. E o Senhor diz que o nosso coração é enganoso e que nós devemos buscar para que ele sonde os nossos corações. E aí, quando ele sonda os nossos corações, a gente consegue perceber coisas que estão erradas dentro de nós. É por isso que um dos nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Porque a gente se auto-sabota. E a gente precisa ter o Espírito Santo na nossa vida para que ele alerte a gente a respeito disso. Porque ele está no nosso interior. Ele mora em nós. Então, quando ele vê que tem uma sujeirinha ali dentro, ele fala: não, eu preciso avisar o Luiz. E aí ele me avisa. E aí eu oro para que o Senhor tire aquilo de dentro de mim. Amém? Então, seguindo. Então, Jesus Cristo, ele dá um exemplo, né, muito específico de maneira como ele via as pessoas em seus dias, chamando a atenção para suas próprias ações. E ele chama aquelas pessoas de hipócritas. Então, é muito sério. Já pensou Jesus Cristo chamando você de hipócrita? Entendeu? Então, assim, Luiz, mas caramba, às vezes eu faço alguma coisa, as pessoas elas não me veem, elas não. Cara, quem vai te recompensar não é as pessoas. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Jesus Cristo, ele falou que essas pessoas, quando elas estão fazendo aquilo, elas já estão tendo a recompensa delas, pelas pessoas. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu prefiro ser recompensado por Deus, porque Deus, ele é o dono do ouro e da prata, ele é mais rico, ele é mais bonito, mais cheiroso, melhor do que todo mundo, assim, da vida, né? Foi ele que criou todo mundo. Então, eu prefiro ser recompensado por ele do que pelas pessoas. Então, é aquilo que a gente escolhe. Deus, ele nos deu o poder da escolha. Então, quando a gente escolhe ser recompensado pelas pessoas e não por ele, ok, não vou. Mas quando a gente nega a nós mesmos e dizemos não para o que as pessoas dizem e buscamos
a recompensa do Senhor, aí ele nos recompensa. A gente tem algumas outras referências cruzadas, né? Então, Mateus 6, por exemplo, do 1 ao 15, ele vai falar assim, as palavras em si não são tão importantes, né? A gente vai ver aqui, né? O coração é importante. A oração é uma grande parte privada. Nós devemos orar ao Pai, devemos ser consumidos pela glória de Deus. Lá em Lucas 18, vai ter a oração do hipócrita e a oração do humilde. Então, ele vai falar a respeito da viúva persistente. A gente tem que perseverar e não desanimar. Em Lucas 11, a gente vai ter a história do amigo persistente e o pai misericordioso. Então, a gente vai ter o contraste entre os dois. Então, a gente entende aqui que existe uma coisa chamada oração. E é isso que vai estabelecer muita coisa na nossa vida. A oração, ela tem poder para mudar o nosso entendimento. A palavra mudança de entendimento, no grego, é metanoia. Então, a gente tem que buscar metanoia, mudança de nossa mente. E isso a gente só vai ter quando nós orarmos. Porque muitas vezes isso não vem da gente. A gente não tem como nos controlar. Então, quando fala, domínio próprio. Domínio próprio não é a gente que domina a gente, mas é quando a gente deixa o Espírito Santo nos dominar. Amém? Vamos continuar. Quando Jesus ele vai falar, não sei... Gente, eu vou só ligar bem aqui um pouquinho o ventilador para mim, porque eu estou muito calor. Só um momentinho. Se tiver muito... Se tiver, tipo assim, fazendo assim para vocês, aí vocês me falam, tá? Jesus, quando ele vai estabelecer essa comparação entre as pessoas que são hipócritas e que oram para que sejam vistos e tudo mais, ele vai falar, mas você, quando você orar, vá para o seu quarto e feche a sua porta e ore ao seu pai que está no secreto. Eu não sei vocês, mas choveu e parece que foi pior aqui em casa, que aí o calor subiu. E aí ele vai falar, orem para o Pai de vocês que está no secreto. Então, assim, novamente, Jesus ele está falando que nós estarmos ali na frente orando com palavras bonitas e tudo mais errado? Não. Mas ele diz que ele vai observar e vai avaliar de forma muito maior a nossa atitude no nosso secreto. Então, muitas vezes, no nosso secreto a gente não ora. No nosso secreto, a gente não dá a devida dedicação que às vezes a gente dá na igreja, aquela performance, aquela coisa. Gente, se existe uma coisa que eu oro mesmo, é que eu falei, Senhor, que não seja sobre performance, mas que seja sobre o Senhor me encontrar em um lugar de quebrantamento e derramamento diante de Ti. Então, às vezes é aqui dentro do meu quarto que Deus ele me fala coisas extremamente profundas. Às vezes aqui no meu quarto que Deus ele me revela coisas. Deus ele não precisa às vezes usar alguém para falar comigo. É óbvio que ele usa e é maravilhoso. Mas a maior parte das vezes o Senhor ele nos revela coisas a respeito de nós mesmos quando nós nos colocamos no lugar de oração e nos permitimos ser transformados por essa palavra, a palavra do Senhor. E ele vai falar sobre a oração do Pai Nosso. E por que essa oração do Pai Nosso ela é tão importante? Porque a oração do Pai Nosso ela vai trazer uma coisa chamada simplicidade. Porque o que Jesus ele vai falar? Pai Nosso que estás no céu, que todos reconheçam que tu és santo. Então a primeira coisa que ele fala, ele atribui glória a Deus. E aí ele vai falar que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é no céu. Ou seja, ele está estabelecendo o governo do Senhor sobre a vida dele. Depois ele vai falar, dar-nos o alimento que precisamos. Ele vai pedir. Depois ele vai falar sobre perdão, perdoa as nossas ofensas, como nós também perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Vai falar sobre quebrantamento. E por último, ele vai falar, e não nos deixeis que sejamos tentados, mas nos livre do mal. Então ele vai pedir proteção. Então viu como foi uma oração simples?
mas é aquilo que a gente precisa. Numa oração, a gente precisa glorificar ao Senhor. A gente precisa estabelecer o governo dele sobre a nossa vida, ou seja, que seja feita a tua vontade. A gente precisa pedir sobre aquilo que a gente precisa. É importante que nós peçamos perdão pelas nossas iniquidades, porque nós somos pecadores, e também peçamos proteção dele. Só que existem pessoas que ficam só ali na petição. Ah, Senhor, me dá isso. Ah, ela não agradece a Deus por nada, ela não estabelece o governo de Deus sobre a vida dela, ela não glorifica o nome do Senhor pelo que ele é. Não. Ela só pede, 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 pede. E ela inventa palavras bonitas. E, ó Senhor Todo-Poderoso, Magnificente. Deus não precisa disso. Deus, ele precisa da sua simplicidade. E que você entenda o que é necessário para que você entre na presença dele. Então, Jesus Cristo, ele falou assim, olha, você quer estar na presença de Deus, então ore simples. Agora, vocês imaginam para os fariseus. Os fariseus, eles eram pessoas extremamente estudadas, então eles eram extremamente inteligentes. Eles eram assim, meu Deus do céu, eles passaram a vida toda numa academia de sacerdotes e estudando letras, então eles tinham palavras extremamente rebuscadas, eles tinham um padrão linguístico extremamente top daquela época. E aí vocês imaginam, eles, né, tratavam Deus como um rei, como um senhor e tudo mais. Então, assim, Deus, ele é todo poderoso e ele requer que eu tenha uma gramática perfeita para falar com ele, que eu atribua palavras complexas para descrever a complexidade de Deus. Que tolos. Que tolos. Porque nem mesmo as suas palavras mais complexas conseguiriam descrever a complexidade de Deus. E aí vem um nazareno, numa cidade, num bairro pobre, lá da Galileia, que só andava no meio de gente pobre, só andava no meio de prostituta, de cego, de leproso, um cara que não tinha nada a ver com eles, que não era, fazia parte da elite farisaica daquela época, e vem falar que tem que falar com Deus de forma simples. Uai, o que é isso? O que esse cara ele pensa que ele é? Então, por isso que Jesus Cristo, é exato, a Ellen falando que às vezes chama Deus de mano na oração. Ellen, às vezes eu falo quando eu termino minha oração, eu mando beijo pra ele, e é tipo inconsciente, tá ligado? Já pensou? Aí eu falo assim, te amo, Deus. Eu mando um beijo, cara. Então, assim, é na nossa simplicidade. E não é, e, tipo assim, é realmente às vezes inconsciente. E às vezes tem vezes que eu chamo Deus de mano, entendeu? Por quê? Porque é a nossa simplicidade daquilo que nós falamos, entendeu? Então não é sobre as nossas palavras, é sobre a minha vida. Então, às vezes, eu chamo Deus de mano, mas a minha vida, ela funciona abaixo do senhorio de Deus. Entendeu? Então, muitas vezes as pessoas elas falam, ó Senhor Deus, excelentíssimo, maravilhoso, Deus que está no grande, sublime trono, Pai. E às vezes a vida dela não. A vida dela não segue a tudo aquilo que Deus fala. Jesus não é o Senhor da vida dela. Então Deus ele quer que ele seja o Senhor da nossa vida muito mais do que as nossas palavras dizem. Entendeu? Então exato, tipo assim, Deus, ó, a parada é o seguinte, entendeu? É isso, cara. Então Jesus Cristo ele veio trazer a respeito da oração simplicidade. Tá? Vamos chegar um pouquinho mais para frente, porque o negócio é tenso. Vamos aqui, versículo. Deixa eu ver, eu quero enfatizar bem aqui no versículo. Cadê? Misericórdia, Senhor. Só um momentinho, deixa eu caçar aqui, porque é muita coisa, gente, muita coisa. E aí eu peguei um esboço assim, completão. Óbvio que eu pedi ajuda de outras pessoas. Amém, glória a Deus. Enquanto isso, como eu falo no culto de jovem, enquanto isso você tem liberdade para glorificar o nome do Senhor, enquanto eu ganho um tempo aqui caçando o que eu preciso. Beleza. Aqui, 16, tudo. Ok. Ah, beleza. Show, show. É nisso que eu quero falar. Versículo 14, Jesus ele vai falar: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês.
Então eu quero... Gente, agora eu vou bater na cara de vocês e é forte. Eu não, Espírito Santo. O que Jesus ele vai dizer lá em Mateus 5, 7? Então deixa eu só até voltar bem aqui um pouquinho. Lá em Mateus 5, cadê? Mateus... Gente, eu tô muito tecnológico, eu tô lendo a Bíblia no computador, entendeu? Muito tecnológico. Mateus 5, 7 ele vai falar: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. E o que isso quer dizer? O mesmo que ele disse lá, ele está dizendo a todos os outros. E o John Piper, uma vez, ele falou assim: se o perdão que recebemos do precioso sangue de Jesus na cruz é tão ineficaz que continuamos a guardar amargura e rancor em nossos corações, então nós não somos uma boa árvore. Cara, quando eu vi essa frase, eu falei, mano, eu sou um pra nada. Porque, olha, se o perdão que nós recebemos do precioso sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz, ele é ineficaz ao ponto de a gente continuar guardando amargura e rancores nos nossos corações, a gente não é uma boa árvore. Ou seja, o que ele está falando? Se você não entendeu com o sangue de Cristo, amigão, eu não sei mais o que vai ser preciso para você entender, não. Então a gente precisa abraçar e valorizar o perdão de Deus. É por isso que a palavra fala que muito ama quem é amado e muito perdoa quem é perdoado. Então a gente tem que perceber que ele nos perdoou muito mais do que qualquer outra. Gente, a gente se tornou inimigo de Deus. Paulo ele fala isso em suas cartas. Ele fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus e se tornaram inimigos de Deus. E Jesus Cristo nos perdoou. Então quem é a gente para não perdoar as outras pessoas? O perdão de Deus deve nos motivar a perdoar os outros. Então ele fala, olha, por que Jesus fala que se você não perdoar o seu irmão, ele não vai perdoar você? Porque se você não perdoa o seu irmão, é porque, amigão, talvez você não está sendo coberto pelo sangue de Cristo, não. Vamos avaliar aí suas atitudes. Entendeu? Então, o perdão de Deus, ele nos deve motivar a perdoar os outros. Uma pessoa que não tem perdão, não valoriza o perdão de Deus. Entendeu? Então, se você não perdoa, você não está valorizando o perdão de Deus. E engula essa, em nome de Jesus. Eu não é, Luiz, tá pesado. Minha filha, vai reclamar com o Espírito Santo. Então, o que nos destrói não é a intenção estabelecida. Não vamos perdoar e não temos a intenção de perdoar. É o prazer de guardar rancor em nossos corações e nos recusar a deixá-lo ir. Entendeu? Então, isso é forte demais. Então, enquanto a gente estiver na carne, a gente vai fazer boas ações de maneira imperfeita. Entendeu? Enquanto a gente estiver na carne, a gente vai fazer boas ações, só que de maneira imperfeita. Entendeu? Então, não é o ato de perdoar, mas é a intenção. É o que tem dentro do seu coração. Luiz, mas às vezes eu não consigo entender o que tem dentro do meu coração, entendeu? Às vezes eu não consigo domar, eu não consigo... Às vezes é mais forte do que eu. Ore, o Espírito Santo ele é poderoso, foi para isso. O sangue de Jesus Cristo foi derramado naquela cruz, foi exatamente para domar o nosso ser ruim. Foi exatamente para domar o nosso ser desprezável. Entendeu? Desprezível, desculpa. Então é isso, gente. Essa parada do perdão é muito forte, eu precisava falar isso para vocês. Então bora lá pro jejum. Próximo, que tá passando rápido demais, meu Deus do céu. Quando vocês forem jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas. Então aqui, quando Jesus Cristo vai falar sobre jejum, novamente ele vai falar a respeito da intenção. E é uma coisa engraçada, quando eu era mais novo, quando a mãe falava que ia fazer jejum, aí a mãe falava, meu filho, você não pode falar para ninguém que tá fazendo jejum. Aí beleza, eu falei, pô, beleza, vou jejuar amanhã. Aí quando dá na hora do almoço, a mãe, bora comer, meu filho. Não, mãe, não vou comer, não. Por que não, menino? Depois vai estar aí, morrendo aí, não sei. Eu não vou deixar ir para lugar nenhum se não comer, não. Aí eu falo assim, agora o que eu vou fazer? Porque a mãe falou que não era para mim falar para ninguém. E aí, entendeu? Aí eu falei, mãe, eu tô jejuando. Como é que... Ela, menino, não é para tu falar para ninguém não que tá jejuando. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, mas a senhora me obrigou a comer. Mas é isso. Mas assim, gente, não é sobre isso, tá? Depois a mãe pegou o entendimento disso. Que a mãe, ela tinha suas imitações. Todo mundo tem. Mas, a respeito do jejum,
Às vezes você pode falar para a pessoa, não, amigo, eu não vou porque hoje eu tenho jejum. E tá tudo bem. O problema é quando você se vangloria pela sua atitude de jejuar. Então, novamente, aqui Jesus Cristo, ele não está condenando o ato, ele está condenando a intenção. Entendeu? Então, assim, quando você jejuar, lave o rosto, penteie o cabelo. Então, assim, não fica se martirizando porque você está em jejum. Mano, eu tô de jejum, tô de boa. Normal, entendeu? Às vezes a pessoa fica querendo insistir pra tu comer. Mano, eu tô de jejum. Ah, tá, tranquilo. Tá tudo bem falar pras pessoas, só não fica. Posta uma história. Gente, bom dia, paz do Senhor. Hoje eu tô de jejum. Vamos lá, todo mundo fazer jejum. Bota aí hashtag jejum, entendeu? Não é assim que Deus ele quer, não. Então, e outra coisa, lembre-se do jejum. Partiu o jejum. Lembre-se, quando você tiver de jejum, pede para o Espírito Santo te lembrar, porque às vezes você tá aqui, aí tá comendo um pedaço de, de bolacha, aí o Espírito Santo vem e fala assim, cadê o jejum? Depois que você já comeu o primeiro. Mas é isso, gente. Outra coisa que eu quero só falar aqui para vocês, que não tá dentro do texto, mas é importante que vocês saibam. Guardem esse mantra aqui para vocês, ó. Jejum não é ferramenta de barganha com Deus, tá? Então, quando você quiser alguma coisa, não vai jejuar para você conseguir isso, não, meu. Se você jejuar para você conseguir alguma coisa, você não vai conseguir essa coisa. Eu profetizo, em nome de Jesus. Ah, Luiz, não. É porque a gente precisa entender qual é o propósito do jejum. O propósito do jejum, gente, é basicamente santificação. A gente precisa estar a gente precisa matar a nossa carne, a gente precisa submeter a nossa carne ao senhorio do Espírito Santo. Então, para isso, é por isso que serve o jejum. Então, muitas vezes, você está extremamente insensível, às vezes, o seu pecado, porque o pecado, gente, e a prática da iniquidade, que é o pecado feito várias vezes, né, ele diminui a nossa sensibilidade ao Espírito Santo. Então, quando você se colocou num caminho, às vezes, de iniquidade, você se arrependeu e quer fazer o caminho de volta, você precisa jejuar para que a sua carne ela seja submetida ao senhorio do Espírito Santo e para que você se torne mais sensível ao Espírito Santo. Entendeu? Então, e quando você se torna mais sensível ao Espírito Santo, aí você começa a entender melhor a vontade de Deus para a sua vida, e aí isso lhe garante alguns acessos. É por isso que é importante jejuar. Mas não vá jejuar para fazer barganha com Deus. Basta você orar. É um desejo do seu coração? Pois ore. Senhor, eu quero isso, em nome de Jesus. E ore incessantemente. Mas não vai jejuar achando que esse jejum vai te colocar na fila da frente do SUS. Não, não vai colocar, não. Entendeu? O jejum não é ferramenta de barganha, mas é uma ferramenta de santificação, de separação e de matar a nojento da carne. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. E aí, essas riquezas no céu, né, não ajuntem riquezas na terra, onde as traças e as ferrugem destrói e os ladrões arrombam e roubam. Aqui, quando Jesus vai falar sobre isso, ele quer só deixar mais claro a respeito daquilo que ele já falou antes, né, porque as intenções, ou seja, as nossas ações, muitas vezes, elas nos acumulam riquezas aqui na terra. Porém, somente as nossas intenções vão acumular riquezas no céu. Entende? Então, as intenções das nossas ações, elas nos garantem o galardão. E as nossas ações, algumas vezes, não sempre, tá? As ações, que são visíveis para os seres humanos, elas nos garantem privilégios aqui na Terra. Então, Jesus ele vai falar, gente, se preocupa mais nos tesouros que vocês vão lá no céu, para que quando as ações de vocês elas vão passar pelo tribunal de Cristo, elas passem pela prova do fogo, entende? Então, ele vai falar assim, é as intenções, ele quer colocar na nossa cabeça, é sobre a intenção de vocês. Porque aonde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Aí, meu amigo, Jesus veio e enfiou a mão na nossa cara quando ele falou isso aí. Por quê? Porque quando ele fala, onde tiverem as suas riquezas. Então, quando ele vai falar isso, ele fala, olha, é só você observar, quando a pessoa ela tem muita riqueza no céu, é porque o coração dela, eita glória, o coração dela está muito mais voltado nas intenções daquilo que ela faz. Ou seja, ela vai ajudar alguém sem o objetivo de ser visto, de receber nada em troca, mas é porque ela entende o papel dela como cristão. E o tesouro que ela está acumulando
é no céu. Então o coração dela tá lá. Agora, quando a pessoa ela vai fazer muitas coisas que ela só tá querendo ser observada, ela só tá querendo ser vista pelas pessoas, o coração dela está aqui na terra. Então, isso é muito forte. Jesus Cristo está revelando isso. E aí, Jesus ele dá uma pausa nisso aqui para continuar depois, e aí nesse meio tempo ele vai falar sobre a luz do corpo, que são os nossos olhos. Então isso aqui é um convite simplesmente para você filtrar aquilo que você vê, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, aquilo que você tem contato. Muito cuidado, tá? É por isso, gente, que eu vou falar aqui, eu falo isso para todo mundo. A igreja precisa estar no entretenimento. Novamente, a igreja precisa estar no entretenimento. Mais uma vez, só para quem não entendeu, entender, a igreja precisa estar no entretenimento. Por que, gente, que o mundo ele está tão afundado hoje em ideologias mundanas? Porque os nossos pais, não estou colocando culpa neles, tá? Mas foi uma falta de sensibilidade da nossa geração passada, ficou dizendo que televisão era coisa do capeta, que gente não podia ver televisão, a igreja não podia estar nisso porque isso era coisa do diabo, entendeu? E aí o que que acontece? Os cristãos, eles não estiveram presentes nos meios digitais, eles não estiveram na produção de filmes, na produção de séries, na produção de músicas. E aí o que que aconteceu? O mundo tomou esse lugar. O mundo tomou esse lugar. E acontece que as televisões, o entretenimento, eles tomaram de conta das casas das pessoas e agora existe uma grande quantidade de produções seculares. E logo quando existem produções seculares, a mensagem que é transmitida por elas são mensagens que não são de acordo com os valores cristãos. Então as pessoas, de forma indireta, elas são influenciadas por aquilo que elas assistem, ao ponto de terem crentes que assistem Lúcifer e acham maravilhoso. Entendeu? Então, sim, isso é muito sério. Agora, vocês já pensaram, se a igreja tivesse entendido isso antes, e aí ela estivesse no meio do entretenimento, existiriam produções cristãs que estariam transmitindo valores cristãos. Então, igual a Samara falou, as produções cristãs não têm o mesmo impacto que as seculares. Por quê? Porque não dão tanto dinheiro como as seculares. Então, logo, não vai tomar a mesma escala. Por quê? Porque a gente teria que ter feito isso antes. Só que ainda dá tempo da gente reverter isso. A gente precisa apoiar, a gente precisa consumir entretenimento cristão. A gente precisa investir nisso. A gente precisa da igreja lá nas artes. A gente precisa da igreja no teatro. A gente precisa da igreja no cinema. A gente precisa da igreja produzindo coisas para que a gente possa transmitir os valores de Cristo através das nossas produções, gente. Inclusive, já quero falar para vocês, baixem no celular de vocês a série The Chosen, que é falando sobre a história de Jesus, e assistam Em Nome de Jesus, que é uma produção muito top. Gente, eu sou uma pessoa muito chata para filme, tá? Então eu sou muito antipático para filme. Para vocês terem uma ideia, nem muito das novelas da Record, que é maravilha, assim, cristã, eu não gosto muito porque a produção não é... Entendeu? Mas eu entendo que a igreja precisa estar apoiando isso. Porém, The Chosen é uma coisa maravilhosa, a gente precisa estar lá, dando muito curtida, assistindo demais e falando para as outras pessoas, para que as pessoas elas possam assistir, para que a gente engaje. A gente precisa de pessoas produzindo conteúdo cristão na internet, na televisão, no rádio, tudo que for. Então, por quê? Porque é entendendo que os nossos olhos são luz para o nosso corpo. Então, quando os nossos olhos veem o que é bom, o nosso corpo é cheio de luz. Por isso que o mundo hoje, e às vezes pessoas da igreja estão afundadas em trevas, porque os seus olhos só veem coisas que transmitem escuridão. Então, logo o corpo delas estará cheio de escuridão. E ainda Jesus fala, quão terrível será essa escuridão. Entendeu? Rayana falou, todo mundo virá influência cristã. É isso aí. É isso aí, gente. Vamos tomar esse povo. Vamos tomar os lugares, os espaços que já era para ter sido da igreja. Amém? E aí depois Jesus Cristo ele vai voltar de novo sobre aquela parada, né, das riquezas, né? Então ele vai falar sobre um escravo não pode servir a dois senhores, né? Porque ele será fiel a um e se desprezará o outro. E aqui Jesus ele não vai fazer, o contrário do que muita gente fala, não é um comparativo entre Deus e o diabo, não. É entre Deus e o dinheiro. Porque as pessoas hoje, elas vivem em função disso. Então, muito cuidado. Eu estou dizendo que é errado a gente ser rico? Não.
A gente tem que buscar, sim, ter uma estrutura boa para que a gente possa dar uma boa vida para nossa família, né? E isso é importante. Mas quando você perceber que o dinheiro ele está tendo mais peso nas suas decisões do que os seus valores estabelecidos por Cristo e pelo Espírito Santo, você está começando a escolher o dinheiro. E esse é um caminho, gente, é um caminho que não leva para um lugar bom, tá? E o que o inimigo ele quer fazer? Ele quer que o seu coração seja seduzido pelo dinheiro, a ponto de que vão existir muitas situações em que você vai fingir que não viu, você vai fingir que não percebeu que haveria uma deturpação dos seus valores ali, coisas que você não concorda, para você ter um ganho acima daquilo. Então, muito cuidado. Orem, gente, isso é algo que a gente precisa orar mesmo, para que o Senhor guarde os nossos corações, para que a gente não coloque o dinheiro como uma prioridade na nossa vida. Lembra, lá na frente a gente vai falar agora sobre essa questão das outras coisas não serem acrescentadas, beleza? E agora eu quero falar sobre uma coisa muito importante e que é um problema hoje na nossa sociedade, que é a ansiedade. E esse texto, ele vem como uma cura para isso, tá? E é por aqui que a gente vai finalizar. Depois disso, a gente já vai estar terminando, né? Então, todo mundo que perseverou até agora, obrigado por vocês estarem aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Seguinte, Jesus Cristo, ele vai falar a respeito das preocupações. Eu não vou ler de novo, porque a gente já leu, mas ele vai nos acordar para a importância que nós temos, tá? Isso aqui não é uma pregação de hipergraça, gente, mas é porque a gente precisa entender que Jesus Cristo, ele morreu por nós, logo a gente tem um valor para ele, tá? Não vá achando que a gente não tem valor, a gente tem valor. A gente tem valor, porque se nós não tivéssemos valor nenhum para Jesus Cristo, ele não teria morrido por nós, mas é porque o amor dele é tão grande por nós, mas não é sobre nós, é sobre ele. É sobre a misericórdia dele que é grande. Porém, não quer dizer que nós não tenhamos um valor para Cristo. E o próprio Jesus vai falar isso. Ele vai falar, olha, será que... Olha os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, eles não colhem, eles nem guardam comida. Mas o Senhor que está lá no céu, e aí ele vai falar, o Pai de vocês, guardem isso aqui no coração de vocês. Ó, vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, eles não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Ó, será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Valor, gente. Nós temos um valor. E aí ele vai falar, olha os lírios do campo. Por que vocês estão preocupados com a roupa de vocês? As flores do campo, elas não trabalham, elas não fazem roupas para si mesmas. Mas nem mesmo Salomão, sendo tão rico com toda a sua glória, usava roupas tão bonitas como essas flores. Pois é Deus que investe a erva do campo, que hoje dá flor, só que amanhã ela desaparece e é queimada no forno. Então é claro que ele também vestirá vocês, que têm uma fé tão pequena. Então, gente, presta atenção. Muitas vezes a gente se preocupa com aquilo que, ai, Senhor, será que eu vou conseguir isso? Senhor, será que o Senhor vai me dar isso? Ah, Senhor, eu estou tão preocupado com a minha vida. Será que eu vou conseguir alguém para que eu possa formar uma família? Será que o Senhor vai me deixar abandonado? Será que eu vou conseguir passar em faculdade X? Será que eu vou conseguir realizar o meu sonho de ter uma estrutura boa para que eu possa investir em missões ou para que eu possa me preparar para ir para o campo missionário? Senhor, será que eu vou conseguir dar uma boa vida para os meus filhos? Será que eu vou conseguir isso? Será que aquilo? Será que aquilo? E você coloca inúmeros serás quando a Bíblia fala que você precisa acreditar e ter a certeza daquilo que você não vê, tá lá na frente, você não vê, mas você precisa ter a certeza, você precisa ter a convicção de que aquilo vai acontecer, porque não é sobre o que você vai fazer que vai alcançar lá, é sobre o que Deus vai fazer na sua vida para que você chegue lá. Então isso precisa quebrar muitas coisas dentro do nosso coração, e principalmente a ansiedade, porque, gente, olha, anota isso aí também que eu vou falar para vocês. O principal elemento
que causa ansiedade no coração das pessoas é o medo do desconhecido. É o medo do desconhecido. O principal elemento que gera ansiedade a chegar a nível de depressão no coração de muitas pessoas, não são de todas, tá, gente? Não são de todas, mas de muitas pessoas que eu conheço, é o medo daquilo que ainda vai acontecer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem duas coisas que não existem. O passado, que não existe mais, e o futuro, que ainda não existe. E Deus, ele colocou, através de quem inventou a língua portuguesa, o que nós vivemos hoje como presente. Porque é algo que ele nos dá pela graça dele. É um presente. E ele quer que a gente viva isso da melhor forma possível. Então, eu até falei isso, acho que foi num culto da Mostade. Não viva hoje como se fosse seu último dia. Porque senão você vai viver querendo viver tudo hoje. Então, essa frase, viva o hoje como se fosse seu último dia, é um convite ao imediatismo. Ou seja, só vai gerar mais ansiedade. Mas a gente precisa trocar essa frase para viva cada ato que você faz da sua vida como se fosse o seu último. Porque isso não é um convite ao imediatismo, mas é um convite à excelência. Então, enquanto você está esperando chegar em uma faculdade, dê o seu melhor estudando hoje. Enquanto você está esperando alguém no Senhor para que você possa se relacionar e ter uma família, seja a esposa que você quer lá na frente, ser lá na frente hoje. Então se prepare desde hoje. Seja o seu melhor hoje. O nosso padrão como filhos do Altíssimo é excelência. A gente não é perfeito, mas a gente precisa ser excelente. Tem uma frase que fala, a gente não é perfeito, mas no caminho entre nós e a perfeição que é Cristo, existe a excelência. Então faça aquilo que você precisa fazer hoje. Porque lá no versículo 34 fala, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, porque cada dia vai trazer o seu próprio mal, as suas próprias preocupações. Cada dia vai haver alguma dificuldade. Então, se você ficar preocupado só com o que vai acontecer lá na frente, que nem existe, você vai perder o que está acontecendo agora. Você vai perder a oportunidade de vencer as suas guerras hoje para você se preparar amanhã. Deus ele não vai te dar nada lá na frente se você não tiver estrutura. Então, tudo que acontecer na sua vida hoje é uma preparação para que te dê estrutura para que você saiba lidar com o que vai vir lá na frente. Então, a gente não pode ser imediatista a esse ponto de achar que a gente precisa das coisas no momento que a gente quer, da forma que a gente quer. Não. Entenda que você, primeiro, você é filho do Altíssimo. Você foi criado por Deus e o seu destino é viver para a glória dele. Então, tudo que você fizer, gente, você está no fluxo do favor. Para que você vai acreditar que a sua vida vai ser um fracasso se você é filho de Deus? E a palavra diz que a vontade dele para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. E a vontade boa, perfeita e agradável é do homem que criou o mundo. É o cara mais perfeito que existe nessa vida. E outra coisa, é um Deus que nunca errou. Se você olhar na Bíblia, ele nunca errou. Ele nunca mentiu. Ele nunca não cumpriu alguma promessa. Tudo que ele fez, ele cumpriu. E tudo que ele fez foi perfeito. Então por que muitas vezes a gente duvida? O próprio Jesus fala, homens de pouca fé. Porque vocês nunca viram Deus errando. E vocês, sabendo que são filhos dele, que são amados por ele, que ele tem o melhor para você, e que se você buscar o reino dele primeiro, tudo vai ser acrescentado depois, você muitas vezes acredita que não vai dar certo. Ah, Luiz, mas eu não falo isso. Ah, você não fala, mas às vezes as suas atitudes falam. Quando você começa a querer fazer por você mesmo e para de deixar que Deus ele age na sua vida. Para deixar que ele faça aquilo que você não pode fazer. E isso aqui, quando ele fala, o passarinho não come, ele não trabalha, não é falando pra gente parar na vida e falar assim, pronto, eu estou no centro da vontade de Deus. Gente, o centro da vontade de Deus não é um lugar inerte, não. A vontade de Deus, ela se movimenta. Ela se movimenta. E aí a palavra fala que nós precisamos perseguir a vontade do Senhor. Então você tem que ir atrás. Logo você não vai ficar parado esperando as coisas acontecerem. Não. Você não vai ficar parado esperando as coisas acontecerem.
O próprio Deus, ele quer que você persiga a vontade dele. Então você precisa estudar, você precisa fazer. E no tempo certo, quando ele vê que você está com as estruturas necessárias para ele te dar aquilo que ele quer te dar, aí você vai ter. Então, se preocupe com hoje, com o presente. E que, em nome de Jesus, toda ansiedade que muitas vezes possa estar rondando o seu coração, todo sentimento de incerteza, todo medo seja quebrado pelo poder do Espírito Santo que age na sua vida, em nome de Jesus. Eu determino isso na sua vida. Que toda ansiedade seja quebrada, em nome de Jesus. E que a certeza de que Deus, ele é o seu pai, que ele ama você, que você tem um valor para ele, possa inundar o seu coração. E que você ande a partir de agora tendo a fé e a certeza daquilo que vai acontecer lá na frente. Não porque você sabe o que vai acontecer, não, você não sabe, mas você entende que o que você está vivendo hoje vai te preparar e te dar estrutura para Deus te dar aquilo que ele quer te dar amanhã. Glória a Jesus por isso. Então, gente, trabalhe, dê duro, estude, faça o que você precisar. Você quer ser uma mulher virtuosa para o seu esposo lá na frente, pois começa a ser uma mulher virtuosa hoje. Tenha um tempo de qualidade com o Senhor. Se mergulhe na palavra dele, ore, busque se preparar hoje para que quando chegar alguém você está preparada. E você vai ser exatamente a mulher que Deus estabeleceu para que você seja. Amém, gente? Glória a Deus. E esse é o capítulo 6. E eu vou terminar por aqui, não vou falar mais nada. Eu acredito que o que Deus, ele precisou falar, ele falou aqui. Se eu falei alguma besteira aqui, me perdoem, que o Senhor possa me corrigir naquilo que eu falei teologicamente errado. A gente está aqui para aprender. E é isso. Que Deus abençoe e que Deus ele venha com cura sobre o coração de quem está ansioso. Que Deus ele venha com certeza no coração daquela que está em dúvida e se coloquem nesse caminho que vocês vão chegar longe. Amém? Muito obrigado. E é isso. Calma aí que eu tô me recuperando, que a taca foi grande. Foi uma benção que Deus te deu. Muito obrigada por você ter aceitado a palavra de Deus. Gente, assim, trouxe Amém. a palavra, a gente faz entendimento, né? Eu acho que todo mundo aqui conseguiu compreender a mensagem que você quis passar, né? Assim, foi uma palavra assim, de Amém. modo leve, né? E de fácil entendimento. Que Amém. Deus continue te abençoando. Eu não sabia, eu nunca tinha te visto pegar, né? Só cantar, agora eu já sei também. Amém. Leve assim, Por no isso, sentido. Rayana, que eu falei, gente, quarta-feira eu vou chamar o Luiz. Simplesmente por isso. Foi maravilhoso. Amém. Eu até falei assim, meu Deus, Luiz, bendito, né? Entre as mulheres. Graças a Deus. Acho que o próximo capítulo vai ser o Luiz também, porque... Ô, gente, ó, foi tem muito muita gente bom. top aí, viu? Muita gente top. Ó, a Foi muito Tainara bom. também, ela é muito show, gente. Pois Tragam ela é, aqui, a sério. gente... Sim, A sexta-feira é Tainá ela é já. maravilhosa. Ah, show. Brabíssimo. A Tainara é a próxima. Ai, foi muito bom. Agora a gente vai passar para a Samara. A Samara é a nossa intercessora. Ô, Glória. A Samara é a nossa intercessora. Ela é a que ora aí pelas pessoas que precisam, né? E eu vou passar para ela vai fazer uma oração. Samara, é com você. Amém. Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Gente, que palavra abençoada, meu Deus, é forte. Meu Jesus. O Luiz estava falando aí dos serás, né, que a gente coloca na nossa vida. Será que isso vai dar certo? Será que isso vai prosseguir e tal? E, gente, Deus, ele tem feito muitas coisas nessa área da minha vida, sabe? Porque o Luiz sabe que eu converso muito com ele, assim, sobre sonhos, projetos e tudo. E, tipo assim, gente, eu sou muito, que nem o Luiz sabe, 220, muito assim, elétrica quando é questão disso. E eu fico muito ansiosa, eu fico, Senhor, ai, tem que acontecer agora, nesse momento. E eu não conseguia entender o tempo de Deus. E isso causava muitas, assim, crises de ansiedade em mim.
E eu comecei a repreender isso, falar assim, eu não aceito, eu quero entender os teus planos. Mas se eu não entender também, eu vou viver a tua vontade, vou viver os teus planos e é isso. E, gente, Deus começou a tratar bastante as minhas emoções. E hoje estou bem mais assim, controlada, sabe? Estou mesmo aprendendo a viver de forma dependente mesmo. Entender a paternidade de Deus, né? E entender os planos dele pra mim. E é isso, Luiz. Que Deus continue te usando grandemente. Viu? Deus abençoe muito, muito. Foi muito bom, gente. Então vamos orar. Alguém tem algum pedido de oração? Eu mandei lá no grupo e o pessoal que mandou no PV eu já anotei aqui. Mas se alguém quiser oração, eu vou estar anotando agora também. Mandei no chat. Pra gente Tá muito fazer oração. streamer. Mandei no chat. Ai, gente. Então vamos orar, né, gente? Já tá tarde. Vamos curvar as nossas cabeças. Entre um ambiente de oração agora, nesse momento. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui hoje, Senhor, na Tua presença. E nós, mais uma vez, entramos te agradecendo por tudo, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Deus, eu já quero começar orando, Pai, pela Litiele, Deus. Deus, eu oro por cura, Senhor. O Senhor sabe o que a tua filha tem passado. Nós cremos no poder da cura através do teu nome. Nós cremos, Senhor, no teu poder, porque o Senhor ainda é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para sempre, Pai. Nós declaramos cura sobre a vida dela e nós cremos nisso. Pai, eu também quero orar pela Ellen, Senhor. Deus venha abençoar a vida dela. Venha continuar abençoando os seus sonhos, os seus projetos. Que ela venha viver continuamente de maneira dependente de Ti. Não só ela, mas todos nós também. Nós venhamos viver de maneira dependente de Ti. E continua usando ela na Tua presença. Continua abençoando a sua vida. Continua se revelando a ela cada dia mais. Deus, eu também quero orar pela Júlia, Senhor. Eu declaro sobre ela avivamento, Senhor. Venha, Senhor, transformar a sua vida. Venha renovar, Senhor, o seu coração. Para que ela venha entender mais e mais de Ti. Que ela venha entender o seu coração e que ela venha se permitir, Senhor, estar submersa na Tua presença e chegar no nível mais profundo, cada vez mais. Deus, eu também quero orar pela Kécia. Deus, o Senhor sabe dos projetos da tua filha, o Senhor sabe dos sonhos dela, o Senhor sabe, Deus, e eu quero declarar agora força sobre a vida dela, sabedoria, Senhor, que o teu santo nome venha fortalecer ela e que os projetos dela venham continuar crescendo e que o projeto dela que ela já tem, que o Senhor venha continuar abençoando cada vez mais, que pessoas, através dos teus instrumentos, que são as pessoas, que elas venham ser curadas, que elas venham ser renovadas, que elas venham ser libertas. Deus, eu também quero orar pela família da Aline, Senhor. Deus, venha com o teu poder, Senhor. Venha com o teu Espírito Santo e venha renová-los. Venha, Senhor, começar a avivá-los de forma sobrenatural. Que eles venham entender que sem ti não dá para viver, Senhor. Também quero orar pela vida do Luiz, Senhor. Continua abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando seus projetos, seus sonhos, seu ministério, a sua vida profissional, a sua vida sentimental. Deus, venha, nós declaramos sobre ele, Deus, que o Senhor venha continuar dando mais sabedoria, mais unção, mais graça, em nome de Jesus. Nós também oramos para que nós sejamos mais humildes, Jesus, para que o nosso coração venha ser o coração mais amável, Senhor. Nós também oramos para que nós venhamos a cada dia estar mais constantes na Tua presença, mais constantes em oração, mais constantes em jejum, Deus. Porque nós queremos aprender a lutar, Senhor, no mundo espiritual. Nós queremos saber enfrentar as batalhas, Senhor. E nós também queremos ter um coração que ele venha ser perdoável, que ele venha perdoar pessoas.
Porque nós não merecemos, Senhor, nós não merecemos o teu amor, nós não merecemos a tua graça, mas nós estamos aqui para te agradecer. E nós pedimos que o Senhor ensina-nos a ter um coração que saiba perdoar as pessoas, Senhor. Pai, nós também oramos para que nós desejamos sempre estar no secreto, Deus. Que nós tenhamos em nosso coração o desejo de andar contigo cada vez mais. Que nós venhamos ter o desejo de cada vez mais entender o seu coração e priorizar a tua presença, Deus. Porque é a tua presença, ela que nos faz vivos. Ela é o ar que nós respiramos, Deus. Ela é tão real como o chão que pisamos. Nós também queremos orar para que o Senhor venha aumentar a nossa fé cada vez mais. Nossa fé é muito pouca, Jesus. Que nós venhamos aumentar a nossa fé, que nós venhamos ser mais crentes, Deus. Que nós venhamos ser mais dependentes de Ti, Deus. Deus, que nós não venhamos querer fazer boas obras para que nós venhamos mostrar para outras pessoas. Nós não queremos isso, que a glória seja toda Tua, que nós venhamos diminuir e que Teu nome venha a ser conhecido, Senhor. Mas que as pessoas elas não venham nos dar nenhum crédito. Nós não queremos crédito, nós só queremos a Ti. Só isso, Senhor. Venha acalmar os nossos corações. Eu repreendo toda ansiedade aqui, Senhor, toda depressão, toda síndrome do pânico. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Nós queremos ter os nossos corações calmos, porque o Senhor é a nossa calmaria, Deus. Nós queremos ter um nível de intimidade alto contigo, Espírito Santo. Nós queremos sabe, que o meu eu, ele venha a ser quebrado hoje, Deus. Que a nossa carne, ela venha a ser moída hoje, Espírito Santo. Que nossas vidas venham a ser transformadas, Senhor, através da Tua palavra. Que a nossa vida, ela venha ter uma mudança, Senhor, mas é uma mudança constante, Senhor. A cada dia que nós venhamos estar cada vez mais perto da Sua pessoa. Estar mais semelhantes a Ti, Senhor. E nós oramos, Pai, para que nós venhamos a cada dia buscar a eternidade. Porque nós queremos Te ver algum dia, Deus. Para que o Senhor venha enxugar dos nossos olhos toda lágrima, Deus. Nós estamos aqui hoje somente buscando a isso. Buscando a Ti. Para que nós algum dia venhamos ver a Tua face, Espírito Santo. Ô Senhor, Tu és Deus maravilhoso. Tu és Deus perfeito. Tu não deixas, Senhor, nenhum de nós desamparados. Obrigado pelo Teu cuidado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus, por nos cuidar a cada dia. Que nessa pandemia o Senhor não deixou que nenhum de nós aqui passasse por dificuldades. Nós estamos aqui hoje por causa da Tua misericórdia, Senhor. Foi por causa da Tua misericórdia. E nós Te agradecemos hoje continuamente, Senhor. Continua presente em nossas vidas. Abençoa cada menina que está aqui. Abençoa a diretoria, cada menina. Venha ensiná-las a lutar, Senhor. Porque muitas estão passando por dificuldades aqui que só o Senhor sabe. Né? Porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece o nosso coração. Mas que o Senhor venha dar força, Senhor. O Senhor venha dar ousadia. Eu oro por isso aqui agora, Jesus. E abençoe a cada uma que está passando por alguma dificuldade. Que o Senhor venha ao encontro dessa pessoa. Que o Senhor venha enviar o Teu Espírito Consolador para essa pessoa. E é isso que eu oro hoje, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, nosso estudo foi uma bênção hoje, né? Queria agradecer mais uma vez o Luiz e a Ellen também. Que Deus te abençoe, Ellen, continue assim, sempre disposta. Né? A Ellen já tinha cantado na segunda-feira e hoje a pessoa que ia cantar não pôde cantar e a Ellen nos socorreu, né? Que possamos sempre estar dispostos, né? E é isso, o nosso estudo se encerra por aqui, porque já vai dar meia-noite. Como o Luiz disse,